Como palestrante ele pode ser interessante? Criando um posicionamento único. O interesse é algo que gruda a pessoa a você. A atratividade é algo que chama a atenção da pessoa para você. Mas o interesse é algo que gruda a pessoa, que faz com que ela queira mais, queira saber mais sobre você. O meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras, simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. São 4 fatores que precisa ter em todo e-mail de palestrante. Eu faço uma live chamada Oratória Digital. E por que Oratória Digital? Porque os palestrantes eles são ótimos oradores em cima do palco, mas eles não são oradores tão bons fora do palco, não são oradores tão bons nos e-mails. E eu posso provar isso. Eu faço Oratória Digital, eu provo isso. É muito legal, porque os palestrantes conseguem enxergar o porquê os e-mails de palestrantes são tão ruins. E nos e-mails de palestrantes é sempre a mesma conversa. O palestrante pedindo para entrar aqui na agência, o palestrante querendo saber como se aproximar de empresas e basicamente eu mostro por que aqueles e-mails deles não despertam interesse. E só contextualizando o palestrante, como assim despertar interesse? Eu acredito que palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta no mercado. Então, o palestrante que ele não desperta interesse, ele vai ficar sofrendo para fechar a palestra, porque ele só vai fechar a palestra com quem já assistiu a palestra dele ou com quem conhece ele. Por quê? Porque se o cara já assistiu a palestra dele ou conhece ele, é porque o cara se interessa por ele. Ou o cara passou a se interessar por ele, porque o palestrante ele é muito bom no que faz. Só que, quando você fica amarrado só essas duas possibilidades, você não ganha escala, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a interessar em empresas que ainda não te conhecem, sem necessariamente essas empresas assistirem a sua palestra ou conversarem com você, você começa a aumentar a quantidade de palestras que você faz. Ou seja, palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas, beleza? Então, dito isso, existem algumas formas de você despertar interesse nas empresas. E uma dessas formas que a gente sempre fala no podcast Mercado de Palestras, eu falo que você precisa despertar percepção, ou seja, fazer com que as pessoas te percebam como um palestrante bom antes de te conhecer, antes de assistir a sua palestra. E isso, gerar percepção, está totalmente dentro do controle do palestrante. E o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando de e-mails? Isso tem a ver porque o seu e-mail, já que é você que escreve e-mail, DJ, quando você quer mandar um e-mail para mim, quem é que escreve seu e-mail? Sou eu, né? É você, exatamente. Eu acho que nem um cara que tem uma secretária, ele não vai pedir pra ela, escreve um e-mail pra tal fulano pra mim. Todo mundo escreve o seu próprio e-mail, mas por que não é tão óbvio pensar que se eu tô escrevendo o meu e-mail, eu tô basicamente construindo a cada palavra que eu escrevo, o pensamento que a pessoa vai ter sobre mim quando receber e ler esse e-mail. Você consegue entender isso? Cada palavra que eu tô escrevendo é uma construção, literalmente uma construção do que a pessoa do outro lado vai pensar sobre mim quando ela receber e ler o meu e-mail. É praticamente despertar uma empatia. Exatamente. Só que tem alguns pontos que você precisa encaixar para conseguir despertar a empatia certa para vender palestras. E não simplesmente uma empatia de tipo, esse cara parece legal. Para ser algo que faça com que a pessoa dê um passo a mais para querer fechar a palestra com você. Aí no Oratória Digital eu passo lá uma sequência de 4 itens que precisa ter no e-mail de todo palestrante. O primeiro item é, isso só trazendo para o cenário, é para o palestrante que está se apresentando para uma empresa que ainda não conhece ele. Então vamos supor, o palestrante está se apresentando para a BRF. A BRF é uma grande empresa do estado daquele palestrante, ele quer palestrar naquele lugar ali, o sonho dele é palestrar ali. Como se apresentar para essa empresa? Primeira coisa, o e-mail do palestrante precisa ser simples, e-mail simples. Lembra, a BRF não te conhece ainda, palestrante. Ela não vai ficar lendo um textão sobre você. Ela não te conhece, não está interessada em você. Então, em um texto curto e simples, você precisa ter a capacidade de despertar interesse dela, despertar o interesse que ela ainda não tem, tá? Então, o e-mail precisa ser simples para aumentar as chances da pessoa ler o seu e-mail. Segundo ponto, o e-mail precisa ser atrativo. O que isso quer dizer? O e-mail ele precisa ter características que interessam aquela outra pessoa, entendeu? O que eu quero dizer com características? A gente sempre diz que as empresas privadas, elas buscam sempre 6 temas de palestras aqui com a gente: motivação, liderança, vendas, trabalho em equipe, política e economia. Esses 6 temas são 6 temas mais buscados pelas empresas. Quando você envia um e-mail se apresentando para uma empresa
para sua palestra de hipnose, não está dentro dos 6 temas. Então, a possibilidade de despertar menos interesse aumenta. Mas quando você liga a hipnose, por exemplo, à liderança, você começa a despertar interesse, porque as empresas estão interessadas em melhorar a liderança da empresa dela, entendeu? Então, simplesmente por ligar o tema da sua especialidade com algum desses temas que você fala, com algum desses temas que a empresa geralmente procura, você está literalmente aumentando as suas chances de despertar interesse naquela empresa. Você está tornando seu e-mail mais atrativo, entendeu? O terceiro aspecto, atrativo, interesse. E o terceiro aspecto é o interesse. O seu e-mail precisa ser interessante. E qual que é a diferença do atrativo para o interessante? A diferença é a seguinte: o atrativo é quando você desperta o olhar da pessoa. Então, por exemplo, pega uma folha A4 toda branca e só tem um pinguinho vermelho nessa folha. Eu tenho certeza que o seu olhar ele vai ser direcionado diretamente para o pinguinho vermelho, porque é a única coisa vermelha colorida ali naquela folha branca. Ou seja, aquele pinguinho, ele está sendo atrativo, mas não necessariamente interessante, porque você não vai ficar meia hora olhando para ele. O seu primeiro foco de olhar vai ser para ele, porque ele está sendo atrativo, só que ele não está sendo interessante ainda. E como palestrante ele pode ser interessante? Criando um posicionamento único. O interesse é algo que gruda a pessoa a você. A atratividade é algo que chama a atenção da pessoa para você, mas o interesse é algo que gruda a pessoa, que faz com que ela queira mais, queira saber mais sobre você, entendeu? Então, como que que o palestrante ele pode ser interessante? Ele pode ser interessante criando um posicionamento único. E eu sempre dou lá na Oratória Digital vários exemplos de posicionamentos únicos de palestrantes, entendeu? Então, a partir do momento que você tem um e-mail simples, você tem um e-mail atrativo e você tem um e-mail interessante, você aumenta as possibilidades daquele cliente se interessar, querer saber mais sobre quem é você, abrir um relacionamento com você. E aí a gente entra na questão da sequência de e-mails que a gente estava falando mais cedo. Esse é um e-mail que vai abrir o relacionamento com o cliente. Os próximos e-mails vão ser e-mails em que você vai manter o relacionamento com o cliente, até chegar nos meses que aquele cliente está mais quente para comprar uma palestra. E aí, nesses meses, por já ter criado esse relacionamento, por ter aberto essas portas dessa forma com o cliente, você aumenta as possibilidades de fechar palestras. Deu para entender? O e-mail ele precisa ser simples, o e-mail ele precisa ser atrativo, o e-mail precisa ser interessante, mas o e-mail também precisa de um quarto pilar que eu não falei, só que é muito importante. Muitos e-mails de palestrantes faltam objetivo, e esse é o quarto pilar, ter um objetivo claro. Não adianta você entrar em contato com uma empresa, com seu posicionamento único, com um tema de palestra falando que você, ligando a sua especialidade como palestrante a um daqueles 6 temas de palestras, um e-mail simples, mas tipo, tá bom, e o que você quer com isso? Entendeu? Quando você tem um e-mail com objetivo claro, você tá falando por que você tá entrando em contato com aquele cara, de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma interessante e de uma forma atrativa. O e-mail eu falo sempre que ele precisa ser um parágrafo de 4 linhas. Lembra que uma das características lá dos 4 pontos é simplicidade. Essa simplicidade precisa ser um parágrafo de 4 linhas. Caramba, Lucas, mas isso não é tão pouco? Bom, por isso que o seu e-mail ele precisa ter em anexo um Media Kit, porque o e-mail basicamente ele vai abrir o interesse para que o cara que está recebendo queira abrir o seu Media Kit. E ali no Media Kit você vai falar mais para aquele cara, entendeu? Então é como se a gente fosse colocar na estrutura de um texto, é como se fosse assim: o e-mail é o começo, o Media Kit é o meio e o lugar onde você vai jogar ele depois do Media Kit, seja seu site ou suas redes sociais, é o fim.